Olá a todos, tudo bom? Meu nome é Fernanda Meirelles, eu sou psicóloga clínica há 20 anos, especialista em saúde materno-infantil e consultora internacional do sono materno-infantil. Sejam muito bem-vindos ao Educo. Então, hoje a gente vai falar sobre um tema bem importante, que é o sono do seu filho, né? Mais especificamente sobre o sono do bebê, que é onde tudo começa. Acho muito importante a gente começar desde o início a ter conhecimento sobre o sono do nosso bebezinho, tá bom? Então a gente vai falar dentre alguns temas sobre o sono, que é um tema muito vasto, né? Eu separei alguns temas diante de algumas perguntas que chegaram até mim, que são as parassonias, as sonecas, a importância do sono do bebê para o desenvolvimento, para o seu próprio desenvolvimento. A gente vai falar também sobre a importância de uma higiene do sono. O que é isso? O que é a higiene do sono? Sobre a importância de uma rotina diária. Como que a gente pode construir uma rotina diária na vida do nosso filho, principalmente agora, nesse período de quarentena, tá certo? Vamos falar também sobre alguns mitos que a gente constrói culturalmente em relação ao sono e a gente carrega para dentro da educação do nosso filho. É muito comum. Tá ok? Eu vou procurar seguir algumas perguntas que me fizeram. E aí, assim, após a entrevista, vocês podem me procurar para fazer perguntas mais específicas com relação ao sono, que eu me coloco à inteira disposição para responder. Vamos começar falando sobre a importância do sono do bebê para o seu desenvolvimento. Primeiro de tudo, que é muito óbvio, né? O sono ele é um restaurador de um estado alerta da mente ao longo do dia, né? O bebê está sempre muito atento a tudo ao longo do dia em que ele está acordado. Ele está atento às falas da mãe e do pai, das pessoas que convivem com ele. Ele está atento às luzes, aos sons, está atento aos brinquedos dele. Tudo isso gera grande estímulo. Então, o bebê precisa descansar para repor essas energias gastas durante o estado de alerta dele. Outro ponto muito importante é que o sono, ele aumenta a imunidade do bebê. Então, um bebê que dorme, na verdade, é isso geral, né? Pessoas em geral, independente de serem bebês ou adultos, que dormem muito não, mas que dormem com qualidade, são pessoas com uma imunidade melhor. Outro ponto que influencia muito na importância do sono do bebê no seu desenvolvimento a curto prazo e a longo prazo é que dormir auxilia no desenvolvimento cerebral, auxilia no desenvolvimento dos neurônios dele, na neuroplasticidade cerebral dele. E esse desenvolvimento faz reflexo lá a longo prazo. Primeiro assim, a curto prazo faz efeito no desenvolvimento motor, da fala, no desenvolvimento psíquico, emocional. E a longo prazo vai influenciar lá na frente, sim, nas habilidades de leitura, de escrita, nas habilidades que exigem um foco, atenção, concentração, tá legal? Então, assim, o sono, na verdade, ele é tido como um dos grandes pilares para o desenvolvimento infantil. Então, a gente precisa levar a sério isso. E quem aí já não pôde observar o seu próprio bebê ou o bebê de outra pessoa dormindo, num sono profundo? Os bebês, quando eles estão bem relaxados, eles costumam demonstrar e fazer alguns movimentos muito interessantes. Às vezes eles levantam o bumbum, engatinham, sentam, riem, choram, tudo de olho fechado, né? E isso é por quê? Porque quando eles estão dormindo, eles assimilam e apreendem tudo que eles aprenderam ao longo do dia. Então, o sono é muito importante justamente para isso, para a apreensão e assimilação do que eles aprenderam durante o dia. Lembrando que durante o dia, tudo é muito estimulante para o bebê e tudo serve de informação para o aprendizado dele. E o que a gente pode fazer durante esse período de isolamento para ajudar no sono do bebê? Manter a rotina, né? Se você já está fazendo uma rotina, se o seu bebê já está inserido dentro de uma rotina que não precisa ser rigorosa, principalmente agora, mas se o seu bebê já tem uma rotina, é muito importante que ele permaneça. Se não, é importante que você crie uma rotina.
né? Que você estabeleça etapas durante o dia para serem cumpridas. E o que é a higiene do sono? A higiene do sono nada mais é do que um conjunto de ações que estão inseridas dentro da rotina do bebê que vão influenciar no sono dele, noturno e até diurno, tá? Porque uma coisa puxa a outra. E assim, para a gente construir uma boa rotina, o que a gente precisa fazer e saber? Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre os bebês menores, de 0 a 3 meses. Bebês menores, até 6 meses, na verdade, eles não têm uma rotina mais ou menos firme com relação à alimentação, ou seja, bebês que estão numa amamentação exclusiva mamam e devem mamar por livre demanda, né? Então, assim, não existe um horário muito certo para o bebê amamentar. E isso faz com que a gente tenha uma ideia de que bagunça a rotina, que não dá para construir uma rotina com um bebê menor, mas na verdade dá sim. O bebê não só se alimenta ao longo do dia dele, tem momentos que são importantes a gente começar já a estabelecer rotina. Quais são esses momentos? O banho de sol, o banho de higiene, o banho relaxante, por exemplo, o ritual de sono noturno, que é um período no final do dia que a gente vai construindo e repetindo com ações para levar o bebê a um relaxamento durante o sono noturno. As sonecas, dá para a gente estabelecer mais ou menos nos horários fixos, tá? Dá para a gente saber, é muito importante a gente prestar atenção quais são as necessidades de sono do bebê, que isso varia também, dependendo da fase de desenvolvimento, o bebê precisa dormir mais ou menos, isso é importante a gente entender. Quanto tempo ele consegue ficar acordado? Ok? Vamos falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é bem importante? Primeiro, o banho de sol. Eu sei que nesse período de isolamento é muito difícil da gente manter o banho de sol, porque a gente não está saindo, não consegue passear de carrinho com o bebê, não consegue levar ele até o play, até uma pracinha, algum espaço, ou um parquinho, né? Algum espaço que ele consiga interagir com outros bebês, ou até mesmo tomar o sol, que é muito importante. Mas assim, se já no seu apartamento ou na sua casa tiver um espaço que entre sol pela manhã ou no final da tarde, é muito importante que ele tome de 15 a 20 minutinhos um sol. Posiciona o bebê naquele lugar, distrai ele um pouquinho, brinca com ele, para ele pegar esse solzinho da manhã ou do final da tarde. Outra coisa muito importante, para a gente construir uma rotina bacana para o nosso filho, é importante a gente ter conhecimento de duas coisas. Sobre qual é a necessidade de sono dele, né? Dependendo da fase de desenvolvimento. É claro que a gente não pode generalizar e dizer que todos os bebês de 6 meses precisam tirar 2 sonecas de 2 horas cada. Eu estou dando um exemplo, tá? É uma ação hipotética. A gente não pode generalizar porque cada bebê é um. Mas esses estudos construíram uma média, né? Para cada fase do bebê, fizeram uma relação com a necessidade de sono. Então é importante a gente ter conhecimento disso. No meu Instagram eu falo sobre isso. E outra coisa que a gente precisa entender é sobre janelas de sono. O que são janelas do sono? Não sei se vocês já ouviram falar. As janelas de sono, elas são o tempo que o bebê consegue ficar acordado entre uma soneca e outra. E isso varia também de acordo com a fase do desenvolvimento dele. Por exemplo, bebês muito pequenininhos, bebês até 3, 4 meses, conseguem ficar acordados de 40 a 60 minutos. Esse tempo, obviamente, vai aumentando ao longo do tempo, tá? Mas é importante a gente ter essa noção, porque às vezes a gente força uma soneca antes e ele não está com sono, ou a gente passa do horário e ele se irrita e aí fica com uma dificuldade maior de dormir. Higiene do sono é um conjunto de ações que estão inseridas na rotina do bebê e que vão influenciar na soneca e no sono noturno, tá? E que tipo de ações que a gente pode fazer e incluir na rotina do bebê para poder influenciar nesse relaxamento e num sono mais restaurador para o bebê? O banho de sol, um banho relaxante, preparar um ambiente de sono bacana para ele, isso é muito importante. Ter preocupação com a questão da luminosidade, dos sons,
da temperatura, da umidade do quarto, perceber se o berço está confortável, se não tem muito bichinho de pelúcia, se não tem muita fraldinha de pano, isso é muito importante. Verificar se no quarto dele mesmo não tem muito estímulo, aqueles móveis pendurados no quarto, aquilo por mais musiquinhas gostosinhas e relaxantes que tem, aquela quantidade de brinquedos girando no rosto do bebê, aquilo não relaxa em hipótese alguma, aquilo só excita. Então, se você tem, tira, coloque em momentos que são para estimulação do bebê. Luzes dentro do quarto, a luz da babá eletrônica que a gente costuma ter, a luzinha que fica acesa ali da caixa de televisão a cabo, a luz da própria televisão. É muito importante a gente entender também que pelo menos 2 horas antes do sono noturno, a gente precisa iniciar um ritual, né, para influenciar no sono noturno. Ou seja, a gente precisa começar a sinalizar para o bebê que está na hora de dormir, que aquele momento não é um momento mais de agitação e de estimulação, é um momento de relaxamento e tédio, né? Aliás, é muito interessante que a gente comece a criar 2 horas antes do sono, comece a criar um ambiente de tédio para ele, né? Então, como que a gente pode criar esse ambiente mais relaxante e mais calmo na casa? Diminuindo as luzes, diminuindo os sons ambientes, relaxando a nossa energia também. Não adianta nada a gente apagar as luzes e tirar os sons de tudo, mas continuar numa batida agitada, né? E agitando o bebê muitas vezes. Os bebês, eles percebem essa energia. Então é importante a gente se acalmar e também entrar nesse clima para também proporcionar ao bebê esse relaxamento. E quando a gente deve se preocupar assim, com alguma questão do sono do nosso filho, né, do nosso bebê especificamente? Eu acho que a gente precisa se preocupar quando a gente observa que o bebê não consegue fazer uma soneca mais de 30, 40 minutos, que é o tempo de duração de um ciclo de sono. Que o bebê não consegue dormir à noite, não uma noite inteira, tá, gente? Porque isso depende muito de cada bebê e depende muito da fase que esse bebê tá? Por exemplo, um bebê de 2 meses, é super esperado que ele acorde durante a noite para se alimentar, ok? E não caiam nessa de achar que um bebê de 6 meses já deve estar dormindo a noite inteira. Isso não existe, tá? Isso depende muito de cada bebê e do organismo e do metabolismo de cada bebê, do quanto ele come e como que o organismo dele processa o alimento dele. E isso eu estou falando em relação à fome. Um bebê que dorme a noite inteira, um bebê que tem 6 meses já pode dormir a noite inteira porque não sente fome. Isso é muito generalista, então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Outra preocupação que a gente precisa ter é se o bebê acorda várias vezes durante a noite. Um sinalizador também que o bebê está muito cansado é o tempo que ele demora para adormecer o sono noturno, né? E as sonecas também. Existem bebês que não conseguem aprofundar durante o sono diurno, durante as sonecas. Mas durante o sono noturno, tem bebês que demoram 1h30, 2 horas para pegar no sono. Isso significa que ele passou da hora de dormir muitas vezes e ele está muito cansado. Então, a gente precisa rever essa hora dele dormir à noite. E o que é a soneca? A soneca é o sono diurno. A soneca é aquele período durante o dia que o bebê vai dormir. Não necessariamente a soneca é um soninho, né? Um soninho pequeno, tá? Normalmente as sonecas, uma boa soneca pode ser tirada em 2 horas. E aí, mais uma vez eu digo, depende em que fase que o desenvolvimento do bebê está, né? Por exemplo, um bebê até 3 meses de idade, ele precisa ou é recomendado que ele tire de 3 a 4 sonecas de 2 horas durante o dia. Um bebê, por exemplo, de 8 meses já tira 2 sonecas durante o dia, de manhã e à tarde. Um bebê de entre 1 ano e meio e 2 anos já pode começar a arrumar para uma soneca. Muitas vezes eles escolhem ou ficar na soneca da manhã
ou na soneca da tarde. A soneca como um sono noturno é também um período restaurador de energia para o bebê. Lembra que eu falei que ele aprende o tempo inteiro? Então a soneca está ali justamente para ele descansar um pouquinho, repor as energias e voltar a ser estimulado e voltar ao aprendizado dele ao longo do dia. É muito importante que a soneca esteja inserida dentro da rotina. Mais uma vez, apesar de muitas vezes alguns bebês que têm livre demanda, né, de amamentação exclusiva, a gente pode incluir a soneca como um marco já de alguma rotina. Um banho de sol, um banho de higiene, lembra que eu falei? As sonecas também precisam estar por ali no mesmo horário da rotina, porque ele se cansa muito fácil, né? Lembra que eu falei também sobre a questão das janelas do sono, que são os períodos que o bebê consegue ficar acordado entre uma soneca e outra? E esses períodos, eles dependem muito, né? Esse tempo depende muito da fase do desenvolvimento que o bebê está. Então, a gente precisa correlacionar o tempo da soneca, a hora que o bebê vai dormir, com o tempo que ele consegue ficar acordado, ok? Senão ele não vai conseguir dormir uma soneca boa, uma soneca importante. Qual o tempo ideal? Quanto tempo que o bebê precisa dormir uma soneca? Recomenda-se uma boa soneca entre 1h30 e 2 horas, tá? Mas assim, depende muito da forma que a rotina está inserida, tá bom? Outra coisa importante da gente falar é que assim como existe um ritual de sono noturno, é importante que exista também um ritual para a soneca, ok? 15 minutos antes de você colocar o bebê para dormir, acho que uns 30 minutos antes de você colocar o bebê para dormir, prepara o ambiente de sono dele, escurece, deixa tudo escurinho, deixa tudo preparadinho, com uma temperatura agradável, sem estímulos, sem brinquedos para chamar a atenção. Entra no quarto uns 15 minutos antes do bebê adormecer e vai inserindo esse soninho, vai inserindo o tédio para que ele consiga relaxar e dormir. Uma coisa que tem acontecido de forma muito comum, muito habitual nesse período de isolamento são os bebês que estão sendo expostos à tela, né? Eu entendo o quanto está difícil da gente conseguir parar os bebês, né? Entendo que a mágica das telas está sendo profundamente útil nesse momento, né? Está suprindo um papel aí de distração bem mais forte para o bebê, para que a gente consiga fazer as atividades em casa. Mas a gente precisa ter um pouco de cuidado com isso, sim. Bebês até 2 anos e meio, não é recomendado que eles assistam computadores, celulares, televisão, porque a quantidade de sons e luzes que são processadas ali ao longo de um desenho, né, por mais que seja um desenho voltado para o público de bebês, né, infantil, esses desenhos eles superestimulam. O bebê ele ainda não tem cognitivo suficiente para processar tanta informação, então superestimula mentalmente e isso pode influenciar no sono, sim. Se o seu bebê tem 1 ano e meio, 2 anos e já assiste tela, procura diminuir um pouco esse período em frente à tela, diminuir o brilho da tela, tá? Diminuir o volume da tela também e ter cuidado com o que eles estão vendo, né? Porque isso pode realmente não estar apropriado para a idade deles e pode estar agitando muito mais, influenciando no sono, influenciando na insônia, influenciando nos pesadelos, muitas vezes no terror noturno. Tá ok? Na verdade, a luz da tela é uma luz branca, é uma luz que simula a luz do dia e essa luz impede da nossa melatonina, que é o hormônio do sono, trabalhar. E o bebê, ele produz melatonina ao longo do dia de forma muito irregular. E existe um objetivo no organismo, na fisiologia do bebê, para essa melatonina ser produzida de forma irregular, porque o bebê precisa, sim, dormir, né, durante o dia. Então, se a gente expõe eles a telas e à luz o tempo inteiro, principalmente na hora das sonecas, a gente fica atrapalhando essa produção de melatonina que vai trazer a indução do sono para ele. Então, a gente precisa ter cuidado com isso, sim. Se ele já é exposto à tela e muitas vezes se a tela faz uma função de distração para ele, porque você precisa trabalhar em alguns momentos, precisa fazer alguma coisa, precisa fazer um almoço, né, por exemplo,
procura colocar esses momentos mais afastados da soneca e do sono noturno principalmente. Uma pergunta que eu costumo receber, que é muito comum, que me fazem, é assim: Fernanda, se eu botar o meu filho sempre a dormir no meu colo, ninando, ele vai sempre querer o meu colo para dormir, ele não vai conseguir dormir sozinho no berço? Depende, gente, depende da fase do desenvolvimento que ele está. O bebê até os 3 meses, 4 meses, ele pode dormir no seu colo sim. Aliás, ele pode e deve ficar no seu colo, no aconchego, porque é esse colo que acalma ele, né? Não sei se vocês já ouviram falar de esterogestação. Esterogestação é uma teoria que acredita que o bebê, até os 3 meses de idade, depois que ele nasce, ele continua tendo referências regressivas do útero materno. Então, tudo que se refere, que faz referência ao útero materno, acalma o bebê aqui fora, né, no seu ambiente. Então, o batimento cardíaco da mãe, o colinho quentinho da mãe, tudo isso é muito bom para o bebê. Isso faz com que ele adormeça, então não tem problema nenhum. É muito comum a gente ouvir as pessoas falando assim: mas se ele ficar dormindo no seu colo o tempo inteiro, ele vai ficar mal acostumado, você vai mimar ele vai ficar manhoso. Gente, bebês, mais uma vez, bebês até 3 meses, 4 meses, eles não ficam manhosos, eles não têm essa noção cognitiva de achar que se eles chorarem, eles vão conseguir manipular você para ficar no colo sempre, para se manter no colo de vocês. Não tem essa, né? Então, não se preocupem, dê bastante colinho para o seu filho. Claro que se a gente, ao longo do desenvolvimento dele, né, não começar a realmente dar o colinho para ele relaxar, e aí quando ele estiver quase sonolento, botar no berço e terminar de fazê-lo dormir no berço, ele vai ficar sim com uma associação do sono de que ele sempre precisa dormir no colo, tá? Mas isso ao longo do desenvolvimento a gente vai aplicando essas técnicas para poder aliviar o bebê de alguma forma e poder criar uma independência para ele do sono. Com relação à cama compartilhada. A cama compartilhada é um tema muito polêmico, né? E na verdade o que eu tenho para dizer com relação à cama compartilhada é que isso vai depender muito da sua dinâmica familiar, do que você acredita, das coisas que foram construídas ao longo do nascimento do seu bebê, né? Da dinâmica da rotina que foi construída ao longo do nascimento do seu bebê, da forma como você acredita na educação do seu filho. Ou seja, eu não posso de forma nenhuma condenar ninguém, né, sobre as escolhas que as pessoas fazem com relação ao bebê dormir desde o primeiro dia de vida no quartinho dele, ou de o bebê estar com 2 anos e dormir com os pais. Isso vai depender muito de cada família, vai depender muito da dinâmica e das escolhas de cada família e do que aquela família acredita que é o ideal e o melhor para ela. Se você faz cama compartilhada e já está num ponto que você não aguenta mais e que você acha que é importante fazer com que o seu filho durma no quartinho dele, começa a trazer ele pouco a pouco para o quartinho dele, tá certo? Agora, se você acha que tá ok ele dormir com você e que não te atrapalha, muito pelo contrário, favorece mais uma noite de sono maior, ótimo, sigam, né? Continuem isso. Se ele dorme bem e vocês dormem bem, é assim que deve ser, é isso que deve ser privilegiado. E aí muitas pessoas também me perguntam qual é o ponto ideal para procurar a ajuda de um consultor do sono, por exemplo, né? De um profissional do sono, por exemplo. Eu costumo dizer que existem alguns sinais que o bebê dá que ele não está conseguindo tirar o soninho dele de forma ideal e colaborativa para a rotina dele, né? Para ele conseguir relaxar. Então, assim, algumas referências, mas que não são referências isoladas. Isso é muito importante da gente entender. A gente não pode pegar só um ponto. O meu bebê realmente, ele não dorme nenhuma soneca. Puxa vida, então ele deve ter um grande problema de sono. Não é isolado, isso tem que estar dentro de um contexto, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, traz para mim, tá bom? Pode me mandar no direct, no meu Instagram, eu tenho o link da bio lá. Então pode trazer para mim. Vamos entender então como que a gente pode identificar algumas dificuldades do sono do bebê, né? Seu bebê toda vez que entra no carro, ele dorme, assim, questão de segundos, né? Ele apaga. É uma criança que fica manhosa no final do dia, 5h30, 6 horas, é uma criança assim muito irritada, que está com
baixa tolerância à frustração, qualquer coisa que a gente impeça eles de fazerem por ser perigoso, né? Eles choram, se irritam demais, tem um período forte de irritação, demora muito para adormecer durante a noite por conta dessa irritação, não consegue tirar soneca nenhuma, né? Acorda com frequência durante a noite, assim, 4, 5, 6 despertares durante a noite. Então essas são referências de que existe alguma questão do sono, sim. E assim, é claro que é importante a gente levar em conta assim, Fernanda, o meu bebê já por 2 noites ou por 3 noites que ele não dorme uma noite inteira, que ele tem vários despertares noturnos. Vamos questionar o que pode estar acontecendo. Mas sempre foi assim? Não. Ele sempre dormiu muito bem e agora de uma hora para outra ele começou a despertar todas as vezes durante a noite. Então vamos entender o que pode estar acontecendo, o que pode estar influenciando para ele estar realmente despertando durante a noite. Às vezes é dente, às vezes é um nariz entupido, às vezes é a temperatura do ar-condicionado que está muito gelada, às vezes está muito calor. Tudo isso influencia, então é importante a gente ficar atento. E aí, a criança tem insônia? O bebê, vamos falar do bebê. O bebê ele tem insônia? Ele consegue não dormir? Assim, a insônia muito característica como é a do adulto, é difícil do bebê ter, porque normalmente as insônias dos adultos estão muito ligadas ao estresse, a preocupações, né, problemas da vida, essa coisa assim, né? Está muito relacionado à questão emocional. Claro que não só emocional, tá? As questões de insônia dos adultos, mas na grande maioria das vezes sim. E aí os bebês, com relação a isso, eles não sofrem de insônia, tá? Mas assim, o que pode influenciar para atrapalhar o sono do bebê com relação ao dormir uma noite inteira, se ele já consegue dormir a noite inteira? Muitas vezes é uma rotina que não está muito bem estabelecida. Um bebê que não dorme em nenhum momento durante o dia, que fica super agitado durante o dia e durante a noite, e aí quando vai dormir o sono noturno não consegue aprofundar, não consegue relaxar e fica agitado. Um bebê que tem contato com tela por um período longo de tempo e logo antes de dormir também não consegue relaxar, ok? E um bebê que gerou ao longo do seu desenvolvimento uma associação com o sono, por exemplo, um bebê que só dorme se for ninado, um bebê que só dorme se estiver mamando uma mamadeira, um bebê que só dorme se estiver sugando o seio. E aí eu tô falando de bebês mais velhos, tá? Não tô falando de bebês mais novos, não, que estão em amamentação exclusiva, não, ok? Porque isso ocorre. Esses bebês mais velhinhos, né, eles ficam despertando o tempo inteiro e aí sim, porque estão associados, porque entre o ciclo de sono e o outro em que ele dorme e desperta, ele precisa voltar a dormir com aquela influência, com aquele estímulo de um ninar, de um sugar, de algo que relaxe ele para ele voltar a dormir. O que a gente pode fazer para colaborar para combater essa insônia, né, no nosso filho? Provocar momentos de relaxamento antes dele dormir, reforçar isso demais, fazer assim tudo que vocês podem, colocar musiquinha de ninar, contar uma história de um livro calminho. Existe um livro que se chama O Coelhinho que Queria Dormir, da Companhia das Letrinhas, que é ótimo, que faz uma indução do sono para o bebê bem bacana. Música de ninar, o barulho branco, se o bebê tiver até 3 meses de idade, que é o white noise. Existem aplicativos no celular que estimulam que fazem esse barulho, tá? Que mais? Reforçar uma rotina diária boa para ele sempre, a higiene do sono, verificar o ambiente de sono, se tem alguma coisa errada. Às vezes bebês, por exemplo, que dormem com os pais, não conseguem dormir, por incrível que pareça, por conta do ronco, por conta de alguma luminosidade que entra do banheiro, da rua, por conta de barulho. Tudo isso pode influenciar no sono e fazer com que ele tenha insônia. Vamos falar sobre sonambulismo? É muito comum que os bebês tenham um sono mais ativo mesmo. Então, lembra que eu falei lá atrás que os bebês eles apreendem durante o sono o que eles apreenderam durante o dia?
Então, durante a noite, normalmente os bebês procuram ter um sono mais ativo. Em algum período da noite, o sono deles fica mais agitado ao nosso olhar, quando na verdade é um sono mais ativo, um sono que eles estão desenvolvendo e fixando a parte motora deles. Então, assim, a gente precisa ter cuidado quando a gente vai julgar um bebê como sonâmbulo, tá? Mas existe sim alguns componentes genéticos. Se um dos pais é sonâmbulo, existe uma chance maior do bebê ser sonâmbulo. Se os dois são sonâmbulos também, tá? E normalmente, um bebê que apresenta graus de sonambulismo, a gente não tem como, a não ser que os pais tenham, né? A gente não tem como definir ou bater o martelo e dizer que esse bebê de fato é sonâmbulo, né? A gente precisa observar ao longo do desenvolvimento dele, ao longo da fase infantil e a fase da adolescência. A tendência é que inicie na infância, né? E que na adolescência já diminua um pouco mais e diminua por completo na fase adulta, tá? O que acontece também, que é muito comum, é que da gente ver é que bebês que têm sonambulismo às vezes têm o terror noturno também. Isso tem muito a ver com uma maturidade neurológica e por reflexo uma maturidade no sono do bebê, né? Que tem a ver assim com a questão do despertar. É como se fosse um despertar que não foi bacana, entendeu? Ele despertou mentalmente, mas a parte motora não. Ou ao contrário, a parte motora despertou e a parte mental não despertou. Então fica essa desconexão e aquilo causa uma angústia muito grande no bebê, mas isso tudo de forma inconsciente. Muitos relatos vêm para mim com relação ao terror noturno de que é muito ruim dos pais passarem por essa experiência, né? Às vezes são alguns segundos, 5 segundos, 8 segundos, mas alguns bebês demoram até 1 minuto nesse terror noturno, que é um choro descontrolado, dormindo, e a gente não sabe muito o que fazer e realmente não tem muito o que fazer nesse momento. É acolher e esperar. Acolher no sentido dele não se machucar, né? Se ele está sozinho no quarto dele, é imediatamente até ele e acolher, porque senão ele pode levantar, se ele já anda, né, e pode se machucar, ok? Em bebês muito pequenos não costumam ocorrer esses terrores noturnos, não, tá certo? E terror noturno é uma coisa, pesadelo é outra, isso é muito importante. Pesadelo, o bebê tem um sonho ruim, né, um sonho mais agitado, enfim, né? E aí ele acorda chorando, ele desperta. O pesadelo tem esse despertar, o terror noturno não. E com relação ao sonambulismo, né? Quando a criança, por exemplo, senta na cama, né? O bebê senta na cama, o bebê que já anda, que já tem uma parte motora mais desenvolvida. Quando ele senta na cama e quando ele anda pelo quarto, alguma coisa assim, o que a gente deve fazer? Acolher de novo, aí ir até ele, não falar nada, não tentar acordar, não vai acontecer nada se você tentar acordar ele, tá? Isso também é um mito que a gente criou. Não precisa acordar, porque isso pode gerar um susto maior no bebê, né? Mas direciona ele pro bercinho, pra caminha dele, sem falar nada e tenta acalmar ele de alguma forma. Existe um termo que talvez vocês já tenham ouvido falar, que se chama efeito vulcânico, né, ou efeito vulcão, se referindo a bebês que vão acumulando estresse e ansiedade ao longo do dia, né, e explodem durante o final da tarde. E aí tem uma dificuldade maior para ser colocado para dormir durante a noite. Muitas vezes isso acontece também no período do dia, para colocar para dormir durante a soneca, né? O que é isso? Na verdade, um bebê que não dorme durante o dia, que não descansa em momento nenhum durante o dia, que está recebendo estimulação o tempo inteiro, que está correndo para um lado, que está correndo para o outro, chega um momento do dia que ele vai ter um cansaço físico e mental. E ele vai precisar descansar e o organismo dele vai pedir um descanso, né, para reparar as energias que ele gastou durante o dia. Só que ele está tão agitado, ele está tão estressado, ele está com uma quantidade tão grande de cortisol no organismo, que o que acontece? Esse bebê simplesmente não consegue relaxar, né? Porque o cortisol, ele é um hormônio que não traz relaxamento, muito pelo contrário, ele traz estresse, traz atenção, né?
Então isso faz com que isso dificulte e muito o relaxamento do bebê durante o sono noturno. Então, cuidado com essa história de que eu não vou deixar o meu bebê dormir durante o dia para ele dormir melhor durante a noite, que isso não acontece. Muitas vezes bebês que não dormem durante o dia nada ou dormem muito mal durante o dia, durante a noite eles têm vários despertares noturnos, acordam muito cedo, 4h30, 5 horas da manhã, demoram mais para adormecer, demoram 1 hora e meia, 2 horas para poder dormir o sono noturno, tá certo? Isso tudo são consequências de um dia inteiro sem descansar e sem relaxar. Outro mito que a gente enxerga por aí com muita frequência é sobre dormir na claridade durante as sonecas, né? Porque o meu bebê precisa entender que durante o dia é um momento mais agitado, né? Que dia é para receber estímulos e a noite é para ficar calmo. Ok, entendo. Então eu vou botar o meu bebê para dormir durante a soneca na sala, com a televisão ligada, com o aspirador de pó ligado. Enfim, vou deixar todos os agitos durante o dia para ele dormir a soneca na sala. Se o seu bebê estiver dormindo nessas condições e estiver dormindo, né? Eu vejo muita gente dizer, mas ele dorme na sala, dorme profundamente, mas certamente não é um sono de qualidade. Isso é muito importante, tá, gente? Muitas vezes a gente dorme, mas não significa necessariamente que a gente está tendo um sono de qualidade. E aí muitas vezes a gente se ilude, né, de achar que um bebê que está dormindo na claridade, ele está aprendendo a diferença entre dia e noite. Mas então como que eu vou ensinar a ele que é para dormir de dia, que o dia é claro e que a noite é escuro, que o dia é agitado e que a noite é calmo? Olha só, a gente precisa entender que eles aprendem muito rápido aqui fora. Claro que eles trazem referências uterinas, né? Mas a fisiologia deles vai se preparando ao longo do tempo para entender que durante o dia é um período mais estimulante, sim, né? E durante a noite é um período mais calmo. Mesmo porque, gente, é muito importante a gente entender que os bebês, eles não se referenciam só pela luminosidade, tá? Para ter noção do que é dia e do que é noite. Eles procuram referências em vários lugares, nas luzes, nos sons, na energia das pessoas, na energia do ambiente, ok? Uma coisa que não é boa realmente, que contribui para ele não entender realmente sobre o que é dia e o que é noite, são aqueles abajures ligados ao longo do início da vida do bebê, que ficam ligados assim de manhã, de tarde e de noite dentro do quarto, mantendo uma mesma luminosidade. Isso realmente não é bom, tá? Então assim, o que a gente deve fazer? O bebê deve sempre dormir no escurinho do ambiente de sono dele, né? Tendo essa referência, esse preparo, porque é no escurinho que a melatonina vai aparecer. A melatonina, se tiver claro, se tiver entendendo que está de dia, ela não aparece. Então, é escurecer o quarto do bebê durante o dia o máximo que você puder e durante a noite completamente. Fernanda, mas eu não consigo, porque eu não gosto de deixar ele totalmente no escuro. Mas o meu bebê também não gosta de ficar no completo escuro. Ok, então coloca uma luz vermelha no abajur, tá? Mas por que a luz vermelha? Porque através de pesquisas, né, e de estudos científicos, provou-se que a luz vermelha é a que menos influencia na produção de melatonina, ok? Então, se for para colocar alguma luminosidade no quarto do bebê, que seja a luz vermelha. Bom, gente, vamos fazer um resumão sobre o que a gente falou, mais ou menos, né? Quais são as orientações para a gente poder ajudar no sono do nosso bebê? Fazer uma rotina diária bacana, uma rotina que contemple a higiene do sono, né? Que tenham essas ações que favoreçam o sono. Trazer um ambiente confortável para o bebê, respeitar as sonecas, fazer um ritual de sono noturno e das sonecas é muito bom. Verificar se ele está se alimentando direitinho durante o dia, durante a noite, para não precisar despertar durante a noite por fome. Ficar atento aos sinais de sono. Quais são os sinais de sono? Acho que eu não falei aqui, isso é bem importante.
Bebês menores costumam ficar mais agitados com as perninhas e com os bracinhos. Muitas vezes a gente acha que é cólica e não é, tá? Os bebês maiores começam a coçar a orelha, coçar o olhinho, bocejar, né, que é óbvio, ficam mais irritados. Os bebês que já conseguem andam de forma mais cambaleante, caem, né? Perdem o interesse pelo brinquedo, aquele brinquedo já não interessa mais, aquilo já incomoda e já joga de lado, já deixa de lado, tá? Então a gente precisa ficar atento a esses sinais de sono, ok? Uma coisa muito importante, a gente ter persistência e paciência. Se a gente estiver construindo e adaptando o nosso filho a uma rotina, a gente precisa ter persistência, ter uma consistência naquela rotina e ter paciência para o nosso filho começar a entender os sinais, né, no organismo dele e começar a ser favorecido pela rotina. Uma coisa importante, lembra das janelas de sono, não esqueçam dela. Lembra que a janela de sono é aquele momento que o bebê consegue ficar acordado entre uma soneca e outra? Então, essas janelas são fundamentais, tá? Porque se a gente passar, pode ser que eles demorem mais para dormir. Acho que é isso. Eu tentei colocar aqui trazer bastante informação para vocês e boas orientações com relação ao sono. Espero que vocês tenham gostado, espero ter sido muito útil e ter ajudado bastante vocês, porque meu trabalho não tem sentido se eu não conseguir ajudar os pais que estão passando por privação do sono. Me coloco à inteira disposição. Se existiu algum assunto aqui que eu não consegui contemplar, né, peço que vocês entrem em contato comigo. O meu Instagram é @soninhomeu. O meu e-mail é soninhomeu@gmail.com, só, né, o gmail.com, tá legal? E aí, no link da bio do Soninho Meu, tem o link do meu WhatsApp. É só clicar ali e pode me mandar uma mensagem que eu respondo assim que eu puder, tá bom? Fiquem bem, fiquem em casa, boa noite e bons sonhos. Um grande beijo.